Fala pessoal, sou o professor Diego Martinez, aqui do Tia Concurso. Selecionamos algumas questões de matemática da banca Legale que vai cair no concurso da Prefeitura da Ulha Negra, tá? Então vamos resolver mais uma questão aqui tratando de funções. Então acompanha aí com a gente, fica ligado no vídeo, tá? Então a questão é uma questão teórica tratando de funções. Assinale a alternativa correta. O gráfico da função identidade é sempre uma reta paralela ao eixo. Poderia ser eixo x ou eixo y. Esse item não está correto, vou mostrar para vocês por que não está correto. Função identidade. Função identidade não é paralela a nenhum dos eixos. Letra B. O gráfico da função identidade é uma parábola que passa pela origem? Não, né, pessoal? Função identidade é uma função linear ou uma função polinomial do primeiro grau. Parábola é gráfico de função quadrática do segundo grau. Então, função identidade não é parábola, vou mostrar também. Letra C. O gráfico da função identidade é sempre uma reta paralela ao eixo y? Não é. Não é paralela a nenhum dos dois eixos. Vou mostrar. Letra D. O gráfico da função identidade é uma parábola que corta o eixo do x em dois pontos? Não é, porque parábola é gráfico de função do segundo grau ou quadrática. Função identidade é do primeiro grau. O gráfico da função identidade é uma reta que passa pela origem? Essa é a nossa resposta. A nossa resposta é a letra E e eu vou mostrar para vocês por que é a letra E. Então, olha só, vou mostrar o que é a função identidade. A função identidade é uma função f, tá? Que ela tem como domínio o conjunto dos números reais e tem como contradomínio também o conjunto dos números reais. Mas o mais importante da função identidade é a lei de associação, a fórmula, a regra matemática que representa a função identidade. E qual é essa fórmula? F de x igual a x. É uma das funções mais elementares, bem fáceis e mais importantes da matemática. Função identidade, função constante, função afim, função linear, né, formam um conjunto de funções do primeiro grau. Claro, exceto a função constante, que não é do primeiro grau. Depois tem a função quadrática, exponencial e várias outras. Mas a função identidade é bem famosa. Por que o nome é identidade? Olha só. F de x é igual a x, qualquer que seja x pertencente aos números reais. O f de x é a função, é a mesma coisa que y. Dizer que f de x é igual a x é o mesmo que dizer que y é igual a x. Mas como é que é o gráfico da função identidade, onde o y é igual a x? Vamos pensar aqui, olha só, pessoal. Imagina um sistema cartesiano ortogonal. O pessoal conhece como o plano cartesiano. O que é o plano cartesiano, né? São dois eixos coordenados perpendiculares entre si, né, ou ortogonais. O eixo x, que é o eixo horizontal, ou eixo das abscissas, e o eixo y, que é o eixo vertical, ou eixo das ordenadas. X e y, o par ordenado, x e y, são chamados de coordenadas, né? O gráfico, o que é? Um conjunto de pontos no plano cartesiano que representa graficamente essa função, ok? Então, como é que é essa função? Olha, para qualquer valor de x do domínio, para qualquer valor de x no eixo das abscissas, o valor do y vai ser o mesmo. Isso forma o gráfico. E o conjunto desses infinitos pontos vai formar uma reta que passa pela origem. Por isso a nossa resposta certa já indicada é uma reta que passa pela origem. E essa reta vai ser uma bissetriz dos quadrantes ímpares. Como assim bissetriz dos quadrantes ímpares? Aqui nós temos o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Bissetriz dos quadrantes ímpares porque é bissetriz do primeiro quadrante e do terceiro. Bissetriz dos quadrantes pares seria do segundo e do quarto. Então a gente diz que é a bissetriz dos quadrantes ímpares. E o que é uma bissetriz? É uma reta que divide um ângulo em dois ângulos adjacentes com a mesma medida. Na verdade, né, esse ângulo aqui ele tem 90 graus, a gente já sabe, é um ângulo reto, 90 graus.
a bissetriz divide em dois ângulos de 45 graus. Mas como é que eu sei que é a bissetriz dos quadrantes ímpares? Porque para qualquer valor de x, ó, se tu colocar o valor de x2, né, se tu atribuir para x o valor 2, qual que vai ser o valor do y correspondente, né? Ó, então eu tenho x de um lado e o valor de y. Mas como é que é a associação do y com o x? Y igual a x. Então quer dizer que quando o x é 2, o y vai ser igual ao x, vai ser 2 também. De tal modo que o par ordenado 2 para o x e 2 para o y é um ponto do gráfico. Então se eu tenho 2 para o x aqui, esse ponto do gráfico vai ser 2 para o y também. Se eu tiver 3 para o x, quanto que vai ser para o y? 3. O par ordenado vai ser 3 e 3. Veja que todos esses pontos, eles estão, o 3 aqui para o x, eles estão na bissetriz dos quadrantes ímpares. 3 também. Se pegar números negativos, dá um exemplo aí, professor. Menos 2. Menos 2 para o x, quanto que vai ser o y? Menos 2. O par ordenado, menos 2 e menos 2. Menos 3. Menos 3. Menos 3 e menos 3. De tal forma, ó, menos 2 aqui, vamos supor que esteja aqui um menos 2. O y correspondente a este ponto vai ser menos 2 também. Menos 3. Qual vai ser o y correspondente? Lá no eixo do y, menos 3. 0. 0 e 0. Meio, meio e meio. E assim sucessivamente. Então, esta reta é a nossa função identidade. Então, veja, ela não é paralela ao eixo do x, ela não é uma reta paralela ao eixo do x. Quais são as retas paralelas ao eixo do x? Se eu tivesse uma reta aqui, ó, paralela ao eixo do x, passando pelo 3, seria a função? Seria, mas não seria a função identidade. Seria a função constante, y igual a 3. Se eu tivesse uma reta paralela ao eixo do y, por exemplo, uma reta passando no 3 aqui, ó, ou seja, perpendicular ao eixo do x. Nesse caso, nem função seria. Não é função, mas teria a seguinte equação. X igual a 3. Essa é a função chamada função constante, e essa aqui nem é função, mas é uma reta que a gente chama de reta vertical. Ok? Então, nem paralela ao eixo do x, nem paralela ao eixo do y. Parábolas, como diz nos enunciados. Parábolas são funções do segundo grau. Função do primeiro grau são retas que podem ser, até pode não ser paralela, pode não ser perpendicular. Tem vários tipos de reta, funções lineares, afim, etc. Mas essa aqui, a função identidade, ela tem algumas características. Quais? A coordenada x é igual à coordenada y. Isso faz com que o gráfico seja uma reta que é bissetriz, porque ela divide o ângulo reto aqui em dois ângulos com a mesma medida, bissetriz dos quadrantes ímpares, do primeiro e do terceiro. Além de ser bissetriz, ela passa pela origem. Todas as funções que passam pela origem do primeiro grau também são chamadas de funções lineares, tá bom? Então a nossa resposta certa é a nossa letra, se eu não me engano, nossa letra E, tá? É uma reta que passa pela origem, tá certo? Então muito obrigado pela audiência, curte aí o nosso vídeo e fica atento que nós vamos disponibilizar mais aulas aqui no YouTube. Muito obrigado.